Quem avisa amigo é. Precisamos começar a fazer uma conversa sobre masculinidades, mas essa conversa não pode ser só um convite, ela tem que ser uma convocação. Quando eu falo em convocação, eu não falo em ameaça, eu falo em responsabilidade e comprometimento. Eu acredito que essa convocação ela pode ter 4 caminhos. Vou falar sobre eles. O primeiro caminho é uma convocação que vai além dos comportamentos. O que significa isso? Quando a gente fala sobre gênero, quando a gente fala sobre masculinidades, existem 2 possibilidades de a gente fazer essa conversa. A primeira é aquilo que a gente chama da dimensão estética, a dimensão das performances, ou seja, quais são os comportamentos que nós, homens, executamos, fazemos e que, de certa maneira, marca quem nós somos. Muito da conversa que tem sido feita sobre masculinidades, ela tem se marcado nas questões dos comportamentos. Ok, são importantes, mas não dá conta dos problemas que a gente precisa enfrentar nesse debate. É por isso que a gente precisa entrar na outra dimensão, a dimensão ética, ir além dos comportamentos. O que acontece nesse universo ético? Acontece a construção das imagens, das morais, né? As imagens no plano ético são construídas de certas maneiras. A primeira, ela é estabelecida por uma polaridade, uma binariedade. É uma coisa de um lado e uma coisa de outro, né? E as coisas sempre são assim, polares. 1, 2. Um lado, o outro. Masculino, feminino. Essa binariedade tem uma outra característica, ela é hierárquica, ou seja, cada polo está num lugar onde um está superior ao outro. E essa característica de binariedade e hierarquização assume um terceiro elemento, que é da possibilidade de quem está acima exercer poder, exercer aniquilação sobre quem está embaixo. Então essas 3 características na dimensão ética, binariedade, hierarquização e a possibilidade de quem está acima exercer poder sobre quem está embaixo, né, e enfim, executar uma série de ações, fala sobre, traz uma questão sobre o projeto de poder e é por isso que a gente precisa falar sobre a dimensão ética. A segunda convocação que eu queria fazer para nós, conversar sobre masculinidades, é a escuta sobre as mulheres. A gente fala sobre nós homens, a gente fala sobre nossos comportamentos, mas as mulheres, principalmente pelos feminismos, já têm trazido, já têm pavimentado toda uma discussão, inclusive teórica, e da luta sobre as questões e os comportamentos que nós homens fazemos, principalmente aquilo que reflete a elas. A escuta e a convocação de escutar o que as mulheres estão trazendo é fundamental para que a gente não faça uma conversa fechada, para que a nossa discussão de masculinidades não seja só um abraço entre nós homens, mas uma construção, uma responsabilidade com aquilo que está em torno de nós, e claro, as mulheres. A terceira convocação que eu queria trazer para nós é ir além do padrão. É muito difícil quando a gente pensa em masculinidades e a gente pensa num padrão que está por trás disso. Esse padrão ele tem a ver com um projeto, aquilo que nós chamamos o projeto da masculinidade hegemônica. O que tem nesse projeto? Esse é um projeto que tem a ver com aquela dimensão ética que eu falei para vocês, né, da binariedade, da hierarquização, da aniquilação, mas ela tem uma figura, um padrão, um olhar muito específico de homem, é isso que a gente precisa enfrentar. Falar de masculinidades pensando em um homem, né, e esse homem é hétero, esse homem é branco, esse homem é cis, esse homem é ocidental, e muitas vezes rico ou com suas posses, façam que de alguma forma a gente empobreça, né, esvazie a possibilidade e a potencialidade que tem uma conversa de masculinidades. Nós precisamos superar o padrão e precisamos entender que não só há outros marcadores em jogo, como raça, como classe, como território, como corpo, sexualidade, e isso é fundamental quando a gente estiver discutindo a possibilidade ou a construção de novos projetos de masculinidades. É claro que a gente tem que se haver com os problemas que esse projeto específico de masculinidade hegemônica traz para nós. A questão da violência, a questão do patriarcado, a questão daquilo que a gente chama de masculinidade tóxica e que tem reflexos muito negativos não só para nós homens, mas também, especialmente para as mulheres, crianças, velhos e afins. Mas não dá para a gente ficar apenas nesse projeto. A gente precisa transcender, a gente precisa construir. E para construir a gente precisa enxergar outros homens, outros modelos de homens e outros modelos de masculinidades. Falar de masculinidades é sempre falar no plural, nunca de uma forma só. E a gente precisa dar esse salto. Queria falar também de uma outra convocação que é ir além da questão da interação.
Já falei para vocês sobre a importância de ir além das questões comportamentais, já falei da importância da gente ouvir e escutar as mulheres, já falei da importância da gente superar um padrão. Mas há um outro problema nos debates e a gente precisa ser convocado a enfrentá-lo. Não dá para falar de masculinidades na perspectiva do eu, na perspectiva do isolado. Nós precisamos falar de masculinidades olhando para as relações, olhando para as interações. E dentro dessa conversa há um tópico muito desconfortável, mas talvez é um dos mais importantes de todos, que é a questão da violência. Há um comprometimento, há uma responsabilidade de nós homens, ao conversarmos sobre masculinidades, falarmos sobre a violência que nós homens exercemos. Exercemos entre nós homens e especialmente contra as mulheres. É claro que quando a gente começa a fazer essa conversa, há aquela tentação nossa de escapar pela tangente. Mas eu sou um homem melhor. Eu sou um homem desconstruído, eu sou um homem reformado, eu. Ok, entendo. Você, pontualmente, pode não ser um homem agressor, pode não ser um homem que estupra, violenta, etc. Mas essa discussão ela é coletiva. Nós precisamos falar em nós. A partir do momento que nós assumimos a palavra nós como o grande protagonista dessa conversa, é que nós vamos nos implicar. Eu, Túlio, não sou um agressor, mas nós homens agredimos. Qual é a minha responsabilidade dentro desse nós? Nós homens que agredimos, nós homens que violentamos, nós homens precisamos discutir isso e encontrar uma forma de superar as condições no qual nós homens estamos implicados, no qual nós homens estamos realizando. A violência é um tópico extremamente desconfortável, mas se não falarmos sobre ela, pouco nós vamos mudar nessa conversa. Bom, convoquei vocês para uma conversa. Quais são os caminhos que a gente pode atrair a partir dela? Eu acredito que alguns. O primeiro é o uso do nós. É tentar não fazer uma conversa que seja pautada nos comportamentos individuais, né? O indivíduo, ele ajuda, mas essa é uma conversa que só pode acontecer e se construir de maneira coletiva. Outra coisa que eu acho importante é vislumbrar que falar de masculinidades é falar da sociedade como um todo. Essa discussão só faz sentido se ela estiver inserida num projeto de transformação da sociedade. Não é só sobre os homens e também não é só sobre as mulheres. É sobre todos nós. Vivemos em conjunto, em coletividade e a ideia de gênero e todas essas questões que eu trouxe para vocês até agora, de poder, de violência, de relações, elas só fazem sentido na sociedade, elas só fazem sentido no coletivo. E é por isso que nós precisamos pensar na discussão de masculinidades dentro de um projeto coletivo. Acredito que é uma conversa que a gente já começou, vai continuar e ela é fundamental para o futuro. Falar de masculinidades é falar sobre nós e falar sobre nós é pensar num futuro melhor. Obrigado.